Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Esse é mais um vídeo da nossa série, Aquilo que você não leu em Jonas. Esse é o nosso quinto episódio e hoje eu gostaria de falar sobre um ponto bem importante que nós, mais uma vez, nós não abordamos isso, nós deixamos isso passar, mas é um ponto muito importante, você vai ver comigo aqui. Então, fica comigo até o final desse vídeo e eu vou mostrar para você como importante é esse ponto que nós precisamos abordar. Esse ponto ele é sobre a universalidade de Deus, né? E o que eu quero dizer com isso? É sobre o fato de que o livro de Jonas ele nos mostra que Deus ele não está limitado a um povo. Deus ele não está dentro de um cubo chamado Israel. E naquela época o Senhor ele já mostrou isso e também em outros livros com certeza, mas em Jonas nós vemos isso também de forma bem mais evidente, né? Nós percebemos, por exemplo, que esse ponto o Senhor ele enviou Jonas, né? Enviou Jonas à cidade de Nínive e mostra justamente que o Senhor ele envia tanto juízo quanto misericórdia ao povo, não somente a Israel. O Senhor ele não se preocupava somente com Israel. O Senhor ele não cobrava uma vida digna, uma vida santa somente de Israel. O Senhor ele queria também. O Senhor também não era somente os pecados de Israel que ofendiam a Deus, que era uma ofensa contra Deus, mas os pecados também de Nínive, e isso incomodou o Senhor, a ponto de o Senhor enviar esse mensageiro aí chamado Jonas, né, como uma obra de misericórdia aí. Foi a misericórdia, como nós já abordamos num outro episódio nosso aqui sobre o livro de Jonas, sobre essa misericórdia, desse ato de misericórdia, ou seja, o Senhor estava esse ponto, esse simples ato do Senhor enviar Jonas a Nínive e dizer que ela seria destruída se não se arrependesse, esse foi um caso de misericórdia, um ato o qual Deus mostra misericórdia de avisar e dar uma chance àquele povo para que possa se arrepender. Ou seja, o livro de Jonas mostra justamente isso, mostra também essa soberania de Deus, né? Que Deus que somente um Deus soberano ele mostraria, como que eu posso colocar isso? Somente um Deus soberano enviaria misericórdia, ou seja, o Senhor ele não é obrigado, não é o dever de Deus, não é a obrigação de Deus enviar misericórdia a todos os povos, mas ainda assim, Deus, na sua infinita soberania, ele enviou misericórdia a Nínive, enviou um profeta para que pudesse avisar e chamar aquele povo ao arrependimento. Um outro ponto aqui que é bem interessante é que Deus ele não envia somente juízo. Nós vemos muitas das vezes muitos profetas, por exemplo, o livro de Amós, ele mostra ele por mais que se concentre mais em exortar o povo de Israel, mas ele também aborda muitos pontos e traz muitas das vezes juízo, uma palavra de juízo sobre nações ímpias. O livro de Amós, o livro de Obadias, por exemplo, mostra justamente também essa questão, que era o juízo de Deus sobre o povo de Edom, né? Que era os descendentes de Esaú. O livro de Jonas, né? O livro de Naum também, nós já vemos aí que como ele vai ser como se fosse uma continuação aqui dessa nossa série. Abacuque também, nós vemos tanto o juízo de Deus sobre Israel, quanto o juízo de Deus sobre o povo da Babilônia, né? O livro de Sofonias também nós vemos ali já no finalzinho do livro, algumas palavras de juízo ali sobre o povo também. Então é bem interessante isso, mostrar que Deus ele não somente envia juízo, mas envia também salvação. E foi isso que ele enviou ao povo de Nínive, né? A capital da Síria. Ou seja, ele enviou um profeta para pregar aquele povo. Caso ele se arrependesse, o Senhor levaria salvação. E foi isso que Deus
levou a eles, foi misericórdia. O Senhor não os destruiu e eles foram salvos, foram perdoados por Deus, né? O Senhor teve misericórdia daquele povo e não os destruiu por causa do seu pecado. Um outro ponto bem interessante que nós podemos ver aí é que Deus e aplica também para nós isso, né? Deus, ele não é propriedade de um povo, né? É muito do primeiro ponto, mas é uma outra abordagem aqui. Muito do primeiro ponto, Deus não está limitado a uma nação, mas é que mostrar que Deus, ele não é propriedade. Deus, ele não era propriedade de Israel. Lá em Êxodo nós vimos que, na verdade, Israel era propriedade de Deus, né? Uma propriedade peculiar, um povo escolhido dentre todos os povos para mostrar justamente a existência de Deus, né? Deus, ele tomou Israel, deu todos os estatutos a Israel, deu aqueles costumes, deu aquela lei cerimonial, deu os 10 mandamentos e todas aquelas coisas que nós vemos principalmente ali no Pentateuco, todos aqueles mandamentos, a forma de fazer o tabernáculo, as medidas, os materiais e diversas outras coisas, a forma do culto, de oferecer o sacrifício, que tudo aquilo era para diferenciar o povo de Israel dos demais povos e mostrar que Deus, ele era diferente dos outros deuses. Deus era um Deus vivo. Deus, ele é um Deus vivo, não um Deus morto, não um Deus limitado a uma estátua como eram os outros deuses, mas era um Deus vivo e um Deus conhecido nos arredores ali, pelos seus grandes feitos, pelas suas grandes maravilhas. Então Deus, ele não é propriedade de um povo, mas esse povo é que é propriedade de Deus. E no Novo Testamento nós percebemos que lá em 1 Pedro capítulo 2 diz que nós somos essa nação santa, o povo adquirido, somos o sacerdócio real e a nação eleita, né? E nós vemos justamente isso, nós somos adquiridos. E no capítulo 1 de 1 Pedro diz como que nós somos adquiridos. Não foi por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, de um cordeiro imaculado. Ou seja, Deus, ele não é a nossa propriedade. Deus, ele não é propriedade de uma denominação. Deus, ele não é propriedade de uma igreja, não é propriedade de uma religião. Mas, na verdade, todos nós que somos filhos de Deus, somos propriedade peculiar de Deus. Somos um tesouro particular do Senhor. Fomos comprados por um preço que em métodos humanos não dá para você cobrir a oferta aí, porque é um precioso sangue. Ou seja, o apóstolo Pedro compara ali, faz uma comparação entre o ouro e a prata e o sangue de Jesus. E o ouro e a prata, lá em 1 Pedro e em toda a palavra de Deus e para nós, são coisas corruptíveis. E não foi com essas coisas corruptíveis que nós fomos comprados como prata ou ouro, mas com o precioso e maravilhoso sangue de Jesus. Então, é isso que nós precisamos entender, né? Que é um ponto bem interessante sobre essa questão de nós sermos a propriedade de Deus. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e vossos, né? E o apóstolo Paulo, inclusive, fala isso também lá em Romanos capítulo 1. Ele diz que nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo não é nosso, nós somos dele. Nós pertencemos a ele, nós fomos comprados por um preço, fomos redimidos do pecado e fomos trazidos para a maravilhosa luz. Ou seja, somos uma propriedade particular do Senhor. Ou seja, a igreja de Deus não está limitada aqui à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, mas são todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, nós pertencemos a Deus, ele é Senhor deles. Todas essas pessoas que estão espalhadas pelo mundo e invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Ou seja, nós somos a igreja, né? A igreja não é aquela placa, não é o templo, não é o lugar onde nos reunimos. A igreja somos nós que fomos santificados em Cristo Jesus, separados do pecado e santificados a Deus. Então, precisamos entender que nós pertencemos ao Senhor, nós somos uma propriedade de Deus, né? E uma coisa para finalizar, interessante, que justamente que nós vemos lá na nossa leitura de Apocalipse, vemos que os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus,
os salvos em Cristo Jesus, eles não são de um povo, assim como não era somente de Israel, foram de diversas nações e são de diversas nações. Lá em diversas passagens de Apocalipse diz que os escolhidos, os que servem a Deus, são de todos os povos, línguas, tribos e nações. Ou seja, com Deus não há acepção de povos, não existe um povo específico que Deus veio salvar. O povo específico que ele veio salvar é a sua igreja, formada por pessoas de diversas culturas, diversas línguas, povos e nações, com um único requisito, que é invocar o nome do Senhor, crer em seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos e crer que o seu sacrifício é suficiente para nos limpar, para nos purificar de nossos pecados. Ou seja, essa é um ponto muito rico, muito interessante, que nós poderíamos ficar falando horas aqui sobre isso, o quão importante para ser bem, muitas vezes, uma palavra bem pequena para mostrar a grandeza dessa doutrina, né? Da universalidade de Deus, e chama muito essa misericórdia de Deus, o seu amor de Deus para com os povos, e não fazer acepção de pessoas, mas chamar todos os povos, tribos, línguas, nações, todos os tipos de cor de pele, todas as etnias, todas as pessoas, se invocarem o nome do Senhor, elas serão salvas. Ou seja, o Senhor não tem acepção de povos ou de pessoas. Ou ele não chama classes sociais. O Senhor, ele chama todos os tipos de tribos, línguas, nações, todos os tipos de povos. E são esses que vão formar o povo de Deus. Esses que formam o povo de Deus são os que todos, em todos os lugares, que invocam o nome do Senhor. Então, que possamos guardar esse ponto, que você possa compartilhar essa mensagem maravilhosa sobre essa universalidade de Deus, o que Deus chama ricos, chama pobres, chama todas as pessoas de diferentes cores de pele, diferentes etnias, diferentes nacionalidades, diferentes culturas. Então, que possamos entender e nos alegrar nessa doutrina maravilhosa. Deus, ele nos chamou, Deus não fez acepção de pessoas, Deus não olhou para a nossa cor de pele, para a nossa raça, para nada. O Senhor, ele chama todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que creem que o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar e remir os seus pecados, esses têm um lugar com Deus. E que Deus possa nos abençoar, que você possa compartilhar, que você possa se inscrever no nosso canal, isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho, e que você possa divulgar, compartilhar a palavra de Deus com ao menos uma pessoa, para que possa ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe. Amém.